Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 11º ano, no tema da trigonometria, e então nos próximos vídeos eu resolverei alguns exercícios que contêm problemas com triângulos, ou seja, nos vídeos anteriores eu fiz dois, já para o 11º ano, demonstração da lei dos senos e também a demonstração das leis dos cossenos, e o que vou fazer agora é exercícios onde aplicarei na prática exatamente essas duas leis que demonstrei em vídeos anteriores. O exercício diz-nos o seguinte: temos então três ilhas, a ilha A, B e C, que aparecem no mapa cuja escala é de 1 para 10.000. Esta ideia da escala significa que 1 centímetro no desenho equivale então a 10.000 centímetros na realidade. Como podemos então visualizar aqui o triângulo da figura 1. Das alternativas, ou seja, das 5 opções de escolha múltipla, qual é a que melhor aproxima a distância em quilómetros, cuidado aqui está em centímetros, eles depois pedem-nos em quilómetros, entre as ilhas A e B, ou seja, vou designar então este comprimento por x. Seja AB é a distância que eles querem em quilómetros, que eu vou designar por x. Como é que nós podemos determinar este valor de x neste triângulo, que claramente não é um triângulo retângulo? Bem, reparem no seguinte, primeira dica que vos vou dar para este tipo de exercícios. Sempre que vocês tiverem um triângulo, e desse triângulo, qualquer o triângulo pode ser retângulo ou não, pode ser isósceles, equiláteros, escaleno, whatever. Sempre que vocês tiverem um triângulo qualquer e desse triângulo vocês conhecerem dois ângulos, e o comprimento de um dos lados também é indiferente qual seja, nestas condições vocês conseguem determinar as dimensões do triângulo. Ou seja, triângulo qualquer possuem amplitude de dois ângulos, tem um comprimento de um dos lados. Ok, o exercício está morto. Conseguem determinar os restantes lados que estão em falta, os comprimentos, através da lei dos senos, ok? E é exatamente a lei dos senos que eu vou aplicar para resolver este exercício. Lei dos senos diz-me o seguinte, né? Reparem, eu digo aqui dois ângulos, né? Vocês sabendo dois, sabem o terceiro, né? Porque a soma dos três vai dar 180. Se souberem dois, o terceiro é a quantidade, a amplitude que falta para a soma igualar os 180. Eu vou designar então aqui assim este ângulo como alfa. E aplicando a lei dos senos, diz-me o seguinte, né? O seno, por exemplo, começando por aqui, o seno daquele ângulo que eu estou a chamar alfa, a dividir pelo comprimento do lado oposto a este ângulo, e reparem que o comprimento do lado oposto a este ângulo há de ser exatamente o comprimento da AB, que eu vou designar como x, há de ser exatamente igual, dirijo-me ao outro dos ângulos, do triângulo, colocando-me aqui, exatamente igual à razão entre o seno daquele ângulo, que são os 30 graus, ou seja, seno 30, a dividir pelo comprimento do lado oposto àquele ângulo, que é aqui AC, vou colocar assim AC, e ainda é igual ao seno do terceiro ângulo, que está em falta, ou à divisão, ao quociente, como quiserem pensar, ao seno de 105 graus, a dividir pelo comprimento do lado oposto a estes 5 graus, que será então o comprimento de B até C. Agora, eu uso esta lei como bem me apetecer, ou seja, eu não preciso estar sempre com as três atrás de mim, né? com estas três razões, eu posso usar simplesmente estas duas, não há problema nenhum. Aliás, é estas duas aqui é que me vão permitir já determinar o valor de x. Em primeiro lugar, terei que fazer aqui um cálculo auxiliar para determinar o valor de alfa, e então podia implicar a ideia que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma das amplitudes, vá lá, é exatamente igual a 180, então teria 30 graus mais 105 graus mais a amplitude daquele ângulo alfa a ser igual a 180 graus. Resolvendo esta equação em ordem a alfa, eu teria que alfa, bem, 30 mais 105 é 135 e faltam então 45 graus para os 180. O que quer dizer que eu pegava aqui nesta lei dos senos, mas trabalhando só com esta igualdade entre estas duas frações. Eu não preciso desta para nada. Não preciso desta para nada, porque com estas duas eu vou já resolver. Reparem que seno de alfa, então teria seno de, o alfa é 45 graus,
sobre x, que é exatamente o que eu pretendo determinar, o comprimento AB, a ser exatamente igual ao seno de 30 graus a dividir pelo comprimento da AC que temos, que é exatamente igual a 12. Desta igualdade, eu posso resolver então esta igualdade em função de x, dizendo então que x é como se estivessem a aplicar a regra 3 simples. É exatamente essa a ideia. Quer dizer, multiplicam este, ou seja, o seno de 45 por 12, e depois dividem então pelo seno de 30. Ou se quisessem, aplicavam a lei fundamental das proporções, que me diz que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Tinha x seno de 30 igual a 12 seno de 45. É ao vosso critério. Sendo assim, a expressão que definirá x nesta equação será x igual a 12 vezes o seno de 45, e isto então a dividir pelo seno de 30. Eu vou tentar ser rigoroso nestes valores. Vocês têm que conhecer o valor das razões trigonométricas para 3 ângulos concretos. São os 30 graus, 45 e 60. Terão que conhecer esses valores exatos. Eu vou colocar aqui a tabela então que me dá esses valores exatos, porque não é uma tabela assim difícil. Não é difícil apanhar estes valores, ok? São alguns, mas não é difícil apanhá-los. 30 graus, 45, 60. Vou então fazer aqui assim a divisão e vou colocar aqui uma linha onde vou colocar o seno, aqui o cosseno, e depois na última colocarei então a tangente. Aqui seno, cosseno e tangente. Esta tabela dos valores exatos das razões trigonométricas para estes ângulos é fácil de a ter. Reparem, seno e cosseno é tudo a dividir por 2. São sempre quocientes, sempre onde o denominador é igual a 2. Se começarem a tabela pelo seno dos 30 graus, é fácil, vai ser 1, raiz 2, raiz 3. O cosseno toma exatamente os valores, mas no sentido contrário, quer dizer, há de começar com raiz 3 sobre 2 para 30 graus, raiz 2 e 1. A tangente é a divisão entre seno e cosseno, nos 45 graus, visto que o seno é igual ao cosseno, e como a tangente é o cosseno, só pode ser 1, e depois raiz 3, e a tangente nos 30 graus é raiz 3 sobre 3, e tenho então aqui a tabela dos valores exatos para as razões trigonométricas destes ângulos de referência. Voltando então ao meu valor de x, eu posso dizer que isto é equivalente, a dizer então que x será igual, terei aqui 12 vezes o seno de 45, que é raiz 2 sobre 2, a dividir então por 1/2. Efetuando então estes cálculos, e podemos aplicar aqui, podemos fazer este cálculo de várias maneiras, 12 dividido por 2 dá 6, e depois então fazia a regra do pneu, ou então multiplicava pelo inverso, como quiserem. Mas reparem que fazendo isto, este 2 irá cancelar com aquele 2, e sendo assim, está de ser então equivalente a eu ter x igual a 12 vezes a raiz 2, e está em centímetros. Ou seja, eu já tenho o comprimento de A até B no mapa. Tenho comprimento no mapa. Posso aproximar, vão-me pedir uma aproximação, então vou já aproximar aqui esse comprimento. 12 vezes raiz 2 dá aproximadamente igual a 17 centímetros. O que eu tenho de fazer agora é passar estes 17 centímetros no mapa para quilómetros na realidade. Vocês devem resolver os exercícios com os olhos abertos. Se vocês quiserem, o exercício está morto. Vai ser a opção E, ponto final. Isto porque, numa redução, agora em termos de unidades, quer dizer, eu não vou ficar com números diferentes de 17. Vou aumentar zeros, ou vou deslocar a vírgula para a esquerda, ficar com 0. Agora, o 17 vai ser 17, não vai mudar. Se eu não tenho aqui um 7 em mais lado nenhum, a opção só pode ser esta. Eu nem sequer tinha que andar para aqui a fazer reduções. A não ser que a escala fosse, por exemplo, 1 para 2, aí já é diferente, duplicava o número, algo do género, ou se fosse 1 para 3, agora, sendo 1 para uma potência de base 10, isto é só mexer em zeros. Então a resposta, 1.7 e estaria feito. Se quisessem mesmo fazer a redução, teriam que fazer aqui, teriam que trabalhar com a escala,
1 centímetro no desenho está para 10.000 centímetros na realidade, então se tiverem 17 centímetros, né, no desenho, a quantos corresponde na realidade? Obviamente que 17 vezes 10.000 daria então 170.000 centímetros aqui já na realidade. E agora bastaria reduzir então centímetros para quilómetros. A vírgula está aqui, centímetro, né, andando para trás, decímetro, metro, decâmetro, hectómetro, quilómetro. Ou seja, o x seria igual, aproximadamente, né, 1,7 quilómetros. E sendo assim a resposta, como veem, seria a resposta é. Fico então por aqui. Este exercício é assim mais ou menos simples, é para vocês verem a aplicação direta da lei dos sênios. Fiquem com aquela ideia que eu vos transmiti no início, qualquer que seja o triângulo, se vocês tiverem dois ângulos internos do triângulo e o comprimento de um lado, sabem tudo sobre ele. Exato, tudo, aplicando a lei dos sênios. Se eu quisesse agora, por exemplo, saber BC, tranquilo. Como é que eu fazia? Trabalhava aqui com os velocidades, eu sei que aqui é 12, né? E então trabalhava assim a proporção desta forma. Tenho o 130, que é o meio, tenho o comprimento AC, que é 12, tenho o 105, nesta proporção a única incógnita seria BC e resolvia da mesma forma que o fiz aqui. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.